Ao vivo aqui no Facebook, Honório, vamos dar boas-vindas aí ao Honório e a todo mundo que está nos acessando. Hoje, especialmente no Facebook, mais um o Gente que Faz número 4. Hoje, dia 13 de outubro, em Goiânia, agora 18h16, com esse pequeno atrasinho, esse atraso de 15 minutos da cultura brasileira. O Honório teve um probleminha no equipamento, mas a gente já... Vamos para outra mídia. Depois a gente resgata o vídeo aqui, tenta mandar para o Instagram. Não conheço muito bem isso. A gente está aprendendo sobre lives da pandemia. Mas eu queria dedicar esse Gente que Faz de hoje a uma pessoa, Honório, se me permite, antes de a gente começar. Aliás, boa noite, né, Honório? Deixa eu dar uma boa noite primeiro. Eu, às vezes, começo falando e... É porque eu estou muito emocionada hoje. Boa noite. Boa noite, Michele. Obrigado pelo seu convite. Estou aqui para partilhar dessa experiência maravilhosa que você teve a iniciativa de propor e vamos fazer junto hoje, com certeza, um bom diálogo sobre gente que faz. Gente que faz, é isso, Honório. E aí, antes de a gente começar, porque o Gente que Faz é sobre amigos, é sobre os amigos e amigas que eu faço na política, no movimento social. Então, Gente que Faz de hoje eu preciso dedicar a Ana Maria Carvalho. Como eu tinha dito no Instagram, Ana Maria é uma das pessoas mais gigantes que eu conheci. Gigante pelo tamanho, Ana Maria era grandona, assim, gigante pelo sorriso, o sorriso dela inesquecível, gigante pelo coração. Eu conheci a Ana Maria no Científicos, né? Eu atualmente justamente ocupo a coordenação de relações étnico-raciais, gênero e diversidade do Cint. Um dos trabalhos trazidos aí pela Ariandene, Honório, que você também conhece, a Ariandene do IFG, braço direito, esquerdo, cérebro, coração, a Ariandene é uma parceiraça também. E aí a gente, em 1 de novembro, que foi no de 2018, fizemos um planejamento com as ONGs, fizemos uma feira afroempreendedora, uma feira lá no Clube dos Científicos, Honório. E a Ana estava presente, foi assim que eu conheci a Ana. E aí, ela já estava trabalhando com o afroempreendedorismo, e eu também sou da FAD, Federação de Jovens Empreendedores, carreguei a Ana para onde a gente estava indo, eu apresentando, e a Ana é aquela pessoa que chega e conquista todo mundo, foi assim, então, lá no Sebrae, uma queridíssima, 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 que foi chegando nos nossos corações e espaços. E, infelizmente, mais uma vítima do Covid. Então, hoje eu estou meio triste, estou em luto, mas eu sei que o coração está em festa, e esse Gente que Faz é dedicado a Ana Maria Carvalho, mais uma companheira, mais uma gente que faz que eu tive o orgulho de conhecer na minha vida. Ana Maria, presente. Ana Maria, Presente, presente. Ana Maria, presente. presente. Hoje e sempre nos nossos corações. Honório, então, passando a palavra para você, que é mais um amigo, que aí eu preciso testemunhar. É assim que eu começo Gente que Faz, que ele basicamente tem uma pergunta norteadora. Da onde você vem? Para onde você vai? Que é o que eu chamo de ACDC, antes da campanha, durante e depois. E eu começo contando de onde a gente se conhece. Como eu acabei de contar, como eu conheci a Ana e como a gente se conhece no movimento e as pessoas vão para nossas vidas, para os nossos corações de uma forma muito especial. Eu digo que é no movimento que tem um momento que a gente se conecta. E, Honório, eu te conheço do movimento. Mais uma amizade que vem do movimento, que dá tantos presentes. Exatamente. E aí eu estou tentando puxar pela memória aqui, quando que foi esse ponto de encontro? Na minha cabeça, e é por isso que eu vou guardar, inclusive, Honório, esses vídeos para sempre, tipo arquivo confidencial, porque faz parte da minha história. Foi em assembleia e conselho de delegados, mas a gente estava batendo papo esses dias, a gente lembrou de um conselho de delegados mais polêmico, que foi onde a gente se conheceu. E aí eu me apaixonei, porque o Honório, para mim, e para muita gente na base da UFG, o Honório, para mim, é isso: é o UFG. E aí, Honório, eu acho que você é a pessoa que mais esteve na UFG de todo mundo que eu conheço. Porque você tem uma história que começa na infância na UFG.
É a pessoa que eu conheço que literalmente morou na UFG. Isso não é metáfora, você morou na UFG, você vai contar essa história pra gente. Então, Honório é o quê? A UFG, movimento sindical, é aquele meu comandante, que a gente faz com muito respeito. Eu tenho madrinhas e padrinhos, e você tem esse título, né, essa deferência com todo o merecimento que nos guia. Então, comandante Honório, da UFG, do movimento sindical, da região norte, da nossa região norte, eu aqui no Uris, você no Itatiaia, e de tantas outras lutas, a Ivete na saúde. Não, aí, ó, viu, eu começo a falar, Honório, aqui empolgo, porque aí eu fico lembrando, faço um filme na minha cabeça do jeito que faz, e eu lembro das ruas, eu lembro dos momentos alegres, eu lembro da gente também no clube ali, tomando refresco, sempre, e aí eu me emociono, porque o gente que faz é isso. São pessoas que é uma tríade, né? Eu gosto de tríade. De ação, coletiva e progressista. E que são meus amigos com muito orgulho. Eu sou muito rica. Olha a riqueza que eu tenho. Essa é a verdadeira riqueza da vida. Honório, com você a palavra. Você é gente que faz, meu amigo e comandante. Quem é você? Como a gente se conheceu? De onde você veio? Primeiro, eu queria te agradecer muito por me convidar e por me apresentar essa oportunidade de falar com você, que é minha amiga querida, em particular, e com os nossos amigos também que estão nos acompanhando. Então, assim, minha primeira palavra é de gratidão pelo seu carinho, amizade e respeito que você tem por nós, né? Te admiro muito e tenho você em alta conta nas minhas relações de amizade e de camarada de luta no dia a dia. Mas eu queria pedir licença a você, inicialmente, para render minhas homenagens à Ana Maria, que tem uma história de luta bonita, tem uma história de luta que deixa legados e nos inspira, e nós vamos, obviamente, sempre nos referenciar nessas pessoas maravilhosas que doam suas vidas pelo bem de todos, pelo bem da nossa existência. Então, quero render minhas homenagens, me solidarizar com a família, com você, que era muito amiga dela, e apresentar meus sentimentos a todos, e espero que ela não morra nunca entre nós, como você disse, esteja sempre presente aqui. Sempre que houver uma luta, Ana Maria vai estar presente nessa luta, né? Sempre que alguém lembrar da Ana Maria, a Ana Maria estará viva entre nós. Então, peço licença para fazer essa... Você criou esse espaço maravilhoso, né, que é democrático e que é até humanista, eu diria, pelas relações humanas que você expressa nele. E eu acho assim, esse programa seu vai desvendar mais uma vez a identidade que existe nas histórias de milhões de brasileiros, milhões de famílias brasileiras, que eles se encontram nas suas histórias. Quando eles começam a contar as histórias, eles começam a se identificar, começam a se encontrar, começam a ver os mesmos problemas, as mesmas alegrias, e vão se identificando como um povo irmão, como se fosse uma única família. Embora não sejam todos, mas é a grande maioria do povo, particularmente desse campo popular que existe no Brasil, que é a grande maioria do povo brasileiro, tem muita identidade nessas histórias de vida, né? Muito. A minha vida, por exemplo, de onde eu vim, o que faço, para onde pretendo ir, né? Eu nasci em Uruana, que é um município aqui do Vale do São Patrício, aqui de Goiás. Com 2 anos de idade, meu pai e minha mãe se mudaram, foram para Brasília tentar a vida. Nós éramos 2 filhos, eu e minha irmã, Solange, fomos nós 4 para Brasília. Em Brasília nasceu o irmão, aí meu pai resolveu voltar, nasceu mais irmãs. Dentro da escola de agronomia nasceram os 2 últimos, de uma família de 7 irmãos.
Eu fiz o meu primário numa escola rural, daquela multissérie, que a professorinha vinha muitas vezes a pé, ali da Fama até a agronomia, de pé para dar aula para a gente. E nós, primeiro, pegávamos os meninos do primeiro e do segundo ano, davam uma repassada e pegávamos do terceiro e quarto ano primário. E ali eu fiz o meu primário, uma escola rural, ali próximo da agronomia. Existia essa escola rural. Concluído a escola rural, os meninos que eram ali por conta da distância, muitos não prosseguiam os estudos. Mas meu pai e minha mãe, como tinha muita clareza disso, fez um esforço grande e eu dei continuidade, fui fazer meu primeiro e o segundo ano de ginásio ali na Fama. Depois, às vezes eu ia e voltava para a Fama a pé, andando, ia e voltava como se fosse uma festa. Não havia 1 quilo de peso nos ombros e na consciência de fazer isso. E às vezes ia de manhã, assistia, depois voltava à tarde fazer educação física, apreciando a natureza, os passarinhos, cantando com os colegas que a gente ia encontrando pelo caminho. E o fato é que era uma festa, era uma alegria isso aí. Depois terminei o ginásio lá no Colégio Estadual Rui Barbosa, ali na Avenida Goiás, antigamente ali em frente ao 5 de março, ali, que era aquele jornal do Batista Custódio. Depois que eu terminei, fui fazer meu ensino médio no Colu. Encontrei muitos amigos, fiz centenas de amigos no Colu, e logo fiz vestibular para agronomia, não fui bem sucedido, depois fiz para química, passei, mas não segui. E na década de 80 fiz para ciências sociais, fui um pouco mais adiante, mas também o movimento sindical, eu deixei a sala de aula pelas lutas, pelas assembleias, pelas caravanas, enfim, né? Mas cheguei a frequentar os bancos das universidades, da UFG, por um período. Enfim, então a minha relação... então tem essa primeira parte, que é a parte que eu tinha uma vida relacionada com a existência comum dos jovens, das famílias, que era estudar e trabalhar onde pudesse, que isso foi até 1974, né? Que em 72 eu fiz um concurso público, o DASP, antigamente, Departamento de Administração do Serviço Público, mandou uma delegação fazer concurso para servidores da UFG, eu fiz o concurso em 72, em 74 eu fui chamado a assumir a função de técnico de laboratório em análise de solo da Escola de Agronomia, trabalhar com química e fertilidade de solo, tanto na pesquisa, quanto na extensão, quanto no ensino, né, na graduação. A gente trabalhava no laboratório nas 3 dimensões da universidade. Então, visitava muitos fazendeiros, ajudava muito pesquisador, e sempre estava com os estudantes dentro do laboratório, conhecemos milhares de estudantes que passavam por lá. Enfim, então tem esses 2 momentos da minha existência aí. Então, eu digo assim, a minha história de amor e luta na universidade, ela vem de 57 anos atrás, que é quando eu cheguei na UFG com 7 anos de idade, morei na agronomia como se fosse uma grande fazenda, nós tínhamos tudo ali para levar para a escola também, né? O diretor, à época, o professor Farnés Dias Maciel Neto, sempre preocupou com aquela criançada ter escola, então, em um determinado momento, nós chegamos a ter condução para levar e trazer da escola, né? E essa parte que eu começo a ser servidor da universidade. Nessa parte que eu começo a ser servidor, logo eu me despertei para a importância dessas lutas que nós estamos até hoje, né? Logo me preocupei em ser da comissão de funcionários da Escola de Agronomia. Lá tinha uma sala de projeção, nós reuníamos lá, nós montamos uma comissão de 5 membros, eu coordenava essa comissão lá na agronomia, nós reuníamos mensalmente 60, 70 funcionários para estudar os problemas nossos ali, porque a escola era muito... Só
Só na agronomia eram 60, 70 funcionários? 72, se eu não estiver enganado, existia funcionários da universidade Ah, lá. da universidade. É, Não, lá da, da, só na da agronomia. escola, é porque na época era Agrovet, então era Escola de Agronomia e Veterinária, né? Sim, então, E só para pontuar, olha que interessante. Para quem está nos ouvindo, eu lembro a primeira vez que eu ouvi essa história de que os técnicos antigamente moravam na universidade. Para mim é muito curioso, né? Então, você foi uma dessas pessoas, porque seu pai foi técnico, morava na agronomia, e você, então, desde criança, 7 anos, morando lá na agronomia, né? exatamente, porque a Escola de Agronomia ela era uma fazenda do Ministério da Agricultura. E na criação da Escola de Agronomia, justamente em 63, que é quando ela é criada, todo o patrimônio da fazenda é cedido para o UFG criar a Escola de Agronomia e Veterinária. E ela já tinha uma estrutura de moradia dos trabalhadores e trabalhadoras, porque ela era muito distante do centro da cidade. Não tinha como. As pessoas. Era preferível que parte dos funcionários, não eram todos, morassem lá dentro. Lá moravam seguramente umas 30 famílias, que tinha Olha só. uma parte que nós chamávamos de trigo, que morava um tanto, tinha outra parte que nós chamávamos de colônia, morava outro tanto. Ali perto da sala do prédio central da escola morava outro tanto, o diretor da escola morava na escola, o secretário da escola morava na escola, tinha o professor Farnese, que foi reitor, morou enquanto foi diretor o tempo todo dentro da escola de agronomia. Olha aí. Porque ela era uma realidade meio assim, distante da vida da cidade. Não tinha linha de ônibus que levava, que trazia, isso foi sendo conquistado paulatinamente. Por exemplo, os estudantes da UEE, a UEE tinha 2 ônibus que levavam estudantes do centro para a escola de agronomia. 2 ônibus da UEE. A UEE tinha 2 ônibus. A escola de agronomia tinha 2 ônibus. A escola de agronomia tinha restaurante universitário próprio. Dava alimentação para os alunos. Hoje, onde é um centro de aula lá de leitura, que antes, né, era uma biblioteca, ali era um restaurante dos alunos da UFG. Então, isso tudo é uma história que está para ser escrita, é uma história que está para ser registrada para sempre, porque enquanto tiver gente com essa memória, você pode escrever. Depois que isso não puder ser feito mais, infelizmente, né, vai dissipar no tempo. Mas está aí, tem muita gente, não tem muita gente, mas tem gente ainda que com essa memória. Tem gente ainda com essa memória. O gente que faz, por isso que eu digo que eu vou guardar. Opa, um bicho. Quem sabe faz ao vivo, uma libela. Por isso que eu vou guardar esses vídeos como memória. E a minha companheira, que é historiadora, me chama muito de memorialista. Eu estou com outro projeto, inclusive, que já comecei a escrever. Eu comecei a escrever a história de algumas questões que eu já passei, etc., com outros amigos e companheiras. E a gente não pode perder essa memória. Você é uma memória viva do movimento social e sindical em Goiás. O jeito que faz é para isso, a começar pelos meus amigos, porque a partir disso surgiram já outras questões, outras ideias. Aí eu disse, não, bora seguir para isso depois, então, das eleições. Mas continuando, então, o primeiro momento que você morou, então você entra no serviço público, tem um bichinho bem aqui. Deixa eu tirar o bichinho, peraí, tadinho dele. Tá perdido. Tadinho, não morde, não. Então, você entraram vários. Não, morde não, mas deixa eu só fechar aqui. Vai ficar perdido. É por causa da luz, por causa da luz. É por causa da luz, deixa eu fechar aqui. E eles estão aqui em volta de mim. Nossa, tem vários bichinhos, várias... Quem sabe Libélulas. É libélula. Eu não sei se agora se eu abro, se eles saem ou eles entram, Taldinho. Não deixe eles aí. Estão perdidos. Por enquanto eles ficam aqui, então. Ficam aqui no meu quarto.
Que lindinho. E agora continua. Agora, o segundo momento, você na UFG, quando servidor público nem poderia se sindicalizar. Conta pra gente essa história, então, que hoje é Científicos e antes era uma associação, porque muita gente do movimento sindical não lembra disso, que sequer os servidores públicos poderiam se sindicalizar. Conta pra gente essa história, junto com a sua, Honório. Porque não havia... nós estávamos sob o regime militar, né? Nós vivíamos sobre uma ditadura militar, que só veio a ser alterada a partir de 85, quando, por uma magnífica manobra tática, as forças democráticas e populares derrotaram os militares dentro do próprio quintal dos militares, que foi o colégio eleitoral. Eles julgavam que teriam condições de vencer e perderam, e foram derrotados. Como eles haviam assumido o compromisso de, depois de 21 anos de fracasso, né, de gestão política, resolveram, então, aceitar as regras. E passou a ter uma nova configuração de regime político, né? Então, eu chego em 74 na universidade, lá na agronomia, no laboratório de solos, logo me interesso pela coletividade, me interesso pelas lutas, fazemos essa comissão. Eu sei que em 81, 79 já vem aquele rescaldo da anistia, né, que já havia uma luta da anistia. Quando vem 82, começam os movimentos de melhoria das condições de trabalho e remuneração dos servidores, que na sua grande maioria recebia complementação de salário mínimo. Uma parte grande dos atuais não sabem disso. Acha que sempre foi igual a 10 anos atrás. Não, não foi sempre assim, né? E quando foi em 84, eu fui para ser já secretário da Asufego na época. Paulo Afonso era o presidente, o Elvésio era o tesoureiro e eu era o secretário da Asufego. A Asufego é associação, contando que para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo é a Associação dos Servidores da Universidade Federal de Goiás, que ela era única, era de professores e servidores técnico-administrativos, servidores docentes e técnico-administrativos, né? Era uma entidade única, porque foi criada sobre essa inspiração do próprio regime, que a universidade ajudava a criar e tal. Então, a viragem dela inicia justamente em 84, com as lutas que vêm, as grandes lutas, né, de reivindicação, de grandes greves, muitas caravanas a Brasília, muitas passeatas no centro de Goiânia. Em 84, nós fizemos uma greve de mais de 80 dias, que não saímos com ganho financeiro e nem funcional, mas tivemos uma grande vitória política, porque derrotamos o projeto do governo em 84, que era de implantação já do processo de privatização das universidades. Em 86, eu me candidato com o apoio da, então, direção, como candidato da situação, eu me candidato e sou eleito em 86 presidente da Asufego. E essa história, então, passa aí pela luta pela isonomia, passa pela luta pela reestruturação das universidades, passa pela luta da redemocratização, passa pela luta aí das instituintes que nós começamos a trabalhar dentro do próprio conceito da luta pela uma constituinte soberana, que já estava em curso a luta por uma constituinte, né? Nesse aspecto, em 85, embora Tancredo venha a morte, a óbito, né, o Sarney assume no lugar dele, mas honra os compromissos que ele fez. Então, aí é legalizado as centrais, a UNE volta a ser legalizada, a UEE, os partidos, né, o PCdoB volta a ter legalidade a partir de 85. Então, cria aquela situação de uma retomada do movimento, no movimento popular e social, então, num movimento de ascenso do movimento de massas, em 80. Contraditoriamente com o que estava acontecendo no mundo, que era um momento em que se implantava a política neoliberal. Mas no Brasil havia esse ascenso da luta social e dos movimentos de massa. Muito bem. Aí, em 88 eu sou reeleito, 90 eu sou reeleito, e em 92
nós vamos para uma eleição, a nossa corrente perde essa eleição em 92, em 94 retomamos, em 2000 eu sou reeleito presidente, em 2002 reeleito presidente. Então eu passo por uma experiência de 5 eleições dentro da universidade, dentro do nosso, hoje, CINTIFES, né? CINTIFES. E um período, a década de 80, do ponto de vista das nossas reivindicações históricas, foram a década das maiores conquistas, em quantidade e em qualidade também, né? Aí depois é que vem essa década de governo Lula e governo Dilma, que retoma o processo de conquistas, né? Que aí surgem novas conquistas importantíssimas, né, nesse período, né? Então, aí vem a Constituinte, nós participamos ativamente, servidores da UFG, de sim caravanas para Brasília, a gente ocupava o Congresso, mobilizava a sociedade como um todo, né, porque foi o momento em que a própria sociedade apostava naquilo. Teve emenda popular que na Constituinte permitia que a população participasse do processo constituinte. Teve mais de 12 milhões de brasileiros que assinaram emendas populares. Isso fez muita pressão para que a gente tivesse, em 5 de outubro de 88, consolidado uma nova Constituição do nosso Brasil, que agora, nós estamos, a 5 de outubro, completamos 32 anos dessa jovem Constituição cidadã, e que, logo na sequência, começa a ser desidratada, começa a ser rasgada, porque a ironia da política causou um momento que você vem com um movimento de 20 e tantos anos de luta de resistência pela democracia, pelos avanços, pela civilização, e consegue fazer um grande acordo nacional em torno da Constituição. Quando vai assumir o governo para dirigir a Constituição, os derrotados do processo constituinte ganham a eleição com Collor. Ou seja, aquele diamante que foi conquistado, que não era o que a esquerda queria, mas também não era o que a direita queria, então Ulisses Guimarães chamou de a Constituição Cidadã, era um encontro mediado dessas vontades todas, né? Só que o Collor assume em 89, quer dizer, termina a Constituição sendo aprovada em 88, e em 89 o Collor, com as forças derrotadas, assume o poder para dirigir aquela Constituição, para implementar aquela Constituição. Então, parte dela é implementada ainda no governo Collor, outra parte no Itamar, que com o impeachment do Collor, o Itamar assumiu, e depois vem o Fernando Henrique Cardoso para destruir. 8 anos de destruição, congelamento de salário, PDV, humilhação aos servidores, né? Sempre mostrava a porta da rua, mas está achando ruim, pede PDV. Muitos colegas nossos, infelizmente, caíram nesse engodo, porque o cara falou assim, não, nós estamos pagando para vocês sair. Se quiser sair, o governo paga. Então não reclama de nada, não. Vai para o mercado, se aqui não tiver bom para você. E sempre tirando direito, sempre nos humilhando, sempre, né? Então foi de lá para cá, veio essa história toda de tentar desvalorizar o trabalho da universidade, o trabalho da categoria. E nesse processo também vem a redemocratização da universidade, com eleições diretas para reitor, para diretor, até órgãos da área administrativa passou a ter eleição direta, né? Um amplo processo de redemocratização. Elegemos o Joel Pimentel de Ulloa, né? Pimentel de Ulloa, Joel Ulloa, em 85, e de lá para cá nós fizemos um histórico de quase uma dezena ou mais de reitores eleitos e nomeado o mais votado. Então, esse processo foi... Os trabalhadores técnico-administrativos passaram a ter representação prevista nos conselhos superiores. O servidor técnico-administrativo passou a ter a prerrogativa de ser pró-reitor. Quer dizer, nós temos, há décadas,
há décadas, que sempre no bojo das pró-reitorias tem um servidor técnico administrativo. Isso tem início lá em 85, a eleição do Joel. A eleição do Joel Lhoa. Né, o nosso primeiro pró-reitor foi o nosso colega Júlio Prates, foi o primeiro pró-reitor com destaque na universidade. E ouvia-se os servidores até para nomear esses cargos mais destacados. Paulo Afonso, por exemplo, virou diretor de pessoal com a nossa aquiescência, com o nosso apoio. A nós foi feita essas consultas. O Joel fazia essas consultas. Então, tem um processo de redemocratização, tem um processo de lutas e conquistas, e tem o processo da resistência que vem logo em seguida. Então, eu sei que é uma história muito longa, mas nós estamos na luta até hoje. Nós temos consciência. E é isso que a gente precisa testemunhar, Honório. Olha só, olha que viagem no tempo que a gente fez, como a sua história se confunde com a história do Brasil, da democracia, da Constituição, da construção de um serviço público de qualidade, da construção da autonomia e democratização da universidade, da autonomia e qualificação e visibilidade para o técnico administrativo das instituições federais de ensino superior. Que orgulho, Honório, que orgulho. E a gente que está aqui agora, para quem vocês passam o bastão, a gente só tem gratidão por esse caminho árduo, porque tudo isso que você contou parece fácil contar agora, mas tem sangue, suor, muita lágrima, foi muito difícil, e infelizmente, Honório, olha que coisa, você disse que com todo esse período de efervescência da democracia e da Constituição brasileira lá da década de 80, que você citou o termo acordo, mas foi um acordo legítimo de todas as forças democráticas do país. Foi um acordo pela democracia, foi um acordo dos movimentos sociais, com todos os setores da sociedade, à esquerda ou à direita. A Constituição é esse acordo legítimo. Agora, o que a gente vê agora é um acordo ilegítimo e que estava lá, tem uma gravaçãozinha clássica, que aquele é um acordo nacional com o Supremo e com tudo, mas esse acordo é um acordo ilegítimo para retornar este período da década de 90 de congelamento de salários, de linchamento do Estado público, de desmantelamento do Estado público. E nós estamos vendo agora, no meio de uma pandemia, a importância do Estado público, da saúde pública, da educação pública, a defesa do SUS. Nós estamos no meio de uma pandemia entendendo a importância disso e lutando, porque agora o grande fronte agora é a reforma administrativa. No meio de uma pandemia que tem levado milhares de mortos mundo afora, e não é diferente no Brasil, que segue junto dos Estados Unidos, ambos com uma política nefasta, política que não pensa nas vidas humanas, nos colocando no ranking do terror e da tragédia humana. Infelizmente, Honório, e eu tenho gratidão por toda essa sua história, desde a década de 70, 80, 90, 2000, para nos abrir caminhos, e agora trazendo um pouquinho mais para cá, você disse para de onde você veio, e você veio de uma luta coletiva, você veio da democracia, construindo a democracia, com demais companheiras, com Fatinha, com João Pires, com a Elma, você fala de DASP, eu lembro o dia que a Elma me disse como que ela entrou na universidade, nessas nossas viagens, nessas idas para Brasília, inclusive, que nós temos, eu acho que a gente tem o dever moral por estarmos tão perto de Brasília, sempre estarmos lá. Então são muitas idas e vindas a Brasília, e em cada viagem, Honório, eu conheço um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais da história da Fatinha, do João Pires eu acho um pouquinho menos, mas do Fernando, da Elma, da Lucimar, de todo mundo que nos antecedeu. Eu sei um pouquinho mais da história de vocês, com muito orgulho, em cada viagem que a gente faz a Brasília para lutar por nossos direitos. Chegando aqui agora em 2020, você é candidato, não só pela universidade, pela educação, né, pelo sindicalismo, pelos trabalhadores, pelo Estado e por um município que traga tudo isso, porque o efeito em cascata, exemplo, a reforma administrativa. Não nos enganemos, em pouco tempo ela vai estar aqui, em efeito cascata, Estado e município. Como que está a campanha, então? Quais são suas principais bandeiras que você defende? E o que fazer pós-eleição? Como que está a nossa democracia? Porque é interessante, como um termo que eu utilizo
que é o seguinte, o sindicato, ele tem uma natureza bifronte, ou seja, ele tem uma defesa da categoria, né, ali uma pauta econômica, por muitos dita corporativista, mas está ali para isso, para representar o técnico administrativo, esse é um fronte, né, e ele também é um ator social de relevância, sempre foi. O sindicato é um dos atores principais que defendem a democracia. Portanto, essa demonização dos sindicatos serve a interesses ilegítimos, serve a interesses de uma elite que não quer ver esse ator importante chamado sindicato se mobilizar na sociedade, ocupar as ruas, ocupar o parlamento para defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é o que você defende, Honório. Conta pra gente, então, como que tá a campanha, suas bandeiras, e para onde a gente vai com um presente deste, que com muita resistência ainda chegou assim como está. Eu gostaria de só concluir aquela primeira etapa, dizer que, fruto de tudo isso, em razão dessas questões que você acaba de se referir ao sindicato, quer dizer, o sindicato, além de ter a sua natureza princípua, de lutar por melhorias de condições de trabalho, melhores salários, também valorizar uma carreira que valoriza os trabalhadores, né? Você entra no serviço público através de concurso numa perspectiva de 35 anos, 30 anos de trabalho. Quer dizer, esse é o papel do sindicato originalmente. Só que o sindicato, com o passar dos anos, do tempo do início do século, no meio do século passado para agora, o que se identificou é que o sindicato também é uma grande escola de política, que você tem que fazer essa conexão da luta política, da luta sindical com a luta política. Esse binômio, ele é inseparável. Você fazer a luta sindical da categoria e, ao mesmo tempo, fazer a luta política, porque ela é uma escola de política que tem uma visão que vai além das dimensões da sua categoria. Porque muita coisa que a sua categoria não consegue, enquanto o sindicato não consegue, não é porque os dirigentes não lutam, é porque as condições políticas externas não permitem chegar à vitória ali. Então, ao compreender isso, você parte também para uma visão política. E é muito disso que me move hoje ser candidato. Ser candidato é conquistar um auditório, é conquistar um espaço, é conquistar um mandato concedido pelo povo, para você reforçar essas lutas. Quer dizer, é um mandato para lutar em torno das bandeiras mais justas da cidade, que nós moramos numa cidade, a gente quer uma cidade bonita, uma cidade organizada, planejada, que sirva bem seus moradores, mas nós também queremos uma cidade que seja boa para as pessoas, né? Que seja boa para todo mundo que trabalha e também reforçar as lutas desses segmentos que trabalham. Por exemplo, um mandato nosso é um instrumento de luta da universidade, é um instrumento de luta em defesa da educação, em defesa da nossa categoria também, e da cidade como um todo. Né? Então, é isso que nos move, não é uma ambição individual, pessoal, um sonho, nada disso, isso é clareza política de como você ter mais força para lutar mais. Essa é a grande chave que move pessoas como você, como eu, e esse universo gigantesco de pessoas que em torno dessas ideias se formaram dentro da universidade, que são centenas de líderes, né? Centenas de líderes que tem na universidade com esse pensamento, e que unidos podem fazer muito mais e se tornar até invencíveis frente a essas necessidades de resistência que nós estamos vivendo, de tentativa de destruir a universidade, destruir o serviço público, destruir os trabalhadores públicos. Então, nós vamos resistir unidos a isso. Então, quanto mais força a gente tiver, melhor para nós, né? Melhor para a nossa causa. Eu tenho destacado alguns pontos da minha campanha que eu acho que se a sociedade compreender, nós vamos ser eleitos. Porque são as coisas mais sentidas que a gente está vivendo. Né? Você veja, num tempo de pandemia,
a forma como o governo Bolsonaro está tratando as instituições da saúde, está tratando os profissionais da saúde, está tratando as próprias medidas cautelares que têm que ser adotadas como protocolo para proteger a vida das pessoas. Quer dizer, isso fica claro que não tem absolutamente nada a ver com tudo que está aí, nada a ver. Quer dizer, com que propósito esse governo existe? Né? Você vê, o SUS é comprovadamente o instrumento mais democrático, mais importante e mais atuante na defesa da saúde da população. Então, essa é uma coisa que nós estamos apresentando com muito vigor. A outra questão relaciona ao serviço público de uma maneira geral. Hoje mesmo, quando eu postei nas minhas redes aí, o Honório.Rocha, no meu Facebook, quem puder pode acompanhar, que já vai estar postado, uma fala sobre a reforma administrativa. Isso é uma vergonha, isso não é reforma aqui nem em lugar nenhum. O que se pretende é preparar o Estado brasileiro para que a iniciativa privada explore esse serviço da população e ataca diretamente os profissionais da ponta, que são os de menor remuneração, são o contingente mais expressivo e aqueles que estão diretamente com a população, que são os professores e as professoras, toda a área da educação, são os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, os psicólogos, os fisioterapeutas, enfim, toda a rede de saúde, são os servidores do meio ambiente, são os servidores da assistência social, são os servidores civis da segurança pública. Então, você vê que o ataque não é em cima dos grandes salários do judiciário, dos grandes salários dos parlamentares, dos grandes salários da estrutura do executivo, mas eles pegam do meio para baixo e querem destruir e entregar para a iniciativa privada. Então não há nada de reforma nisso. O que se quer é acabar com o serviço público e liquidar com os servidores públicos e mais. Não são só daqui para frente, são os que vão, os novos que chegarão, os atuais e os aposentados e aposentadas, todos serão prejudicados. Todos. Porque a cada dia que isso for sendo consolidado, vai ficando mais claro que não é uma questão que vai valer para quem entrar daqui para frente, porque a consequência fica para os que estão e para os que já até aposentaram, como o número grande de colegas que nós temos na universidade que já se aposentaram. E acham, a parte deles podem achar que estão protegidos, é um engano, não estão protegidos, serão também atingidos por essa reforma. E nós estamos propondo lutar por um serviço público de qualidade, com concurso público, com servidor valorizado, com salário digno, enfim, nós estamos apresentando isso. Por quê? Porque não é só da União, isso é nos estados e Goiânia vai passar por isso. Eu sou candidato a vereador por Goiânia, então eu vou fazer essa menção porque às vezes as pessoas acham que é um negócio lá só do governo federal. Não, isso chega na capital, chega no estado, chega nos municípios. E essa história de que cada governo põe os funcionários que quer e saindo, ou que chegou, põe os novos, quer dizer, isso é a verdadeira aberração do serviço público. Isso não existe serviço público no mundo em lugar nenhum. Só isso que esse governo quer aplicar aqui. Então, tem essa questão ligada também à geração de emprego e renda, que é uma necessidade imediata. Nós estamos defendendo a manutenção desse auxílio emergencial enquanto tiver pandemia, porque as pessoas não têm como trabalhar, tem que manter. E o papel do Estado é ajudar a sua população, sim. Não há por que virar as costas para a população, porque senão serve a quem? Vai servir só a banqueiros? Vai servir só a banca de exploração da riqueza nacional? Os interesses estrangeiros, os interesses dos Estados Unidos? Nós precisamos de um governo que trate dos interesses do povo brasileiro também, em primeiro lugar. Né? Então, nós vamos estar lutando por isso e para um programa de renda mínima permanente que proteja os setores mais vulneráveis da população e dos trabalhadores, com tanta terceirização, com tanto desemprego, com tanta servidores aí desalentados. Quer dizer, é preciso que o Estado proteja essas pessoas. Né? Então, nós vamos lutar por isso também, vamos defender, como eu já disse, o SUS,
e vamos pegar uma bandeira assim de proa, que é a bandeira da defesa da universidade, dos institutos federais, porque estão sendo atacados, não é à toa, é porque é onde forma ciência, onde tem consciência, onde tem cultura, onde tem arte, onde tem inteligência. Está sendo atacado por isso. Não está sendo atacado porque tem maconha, não está sendo atacado porque é um bando de bandidos, igual esse governo vive repetindo contra nós. Quer dizer, tem coisa mais absurda do que isso? Né? Vai no Hospital das Clínicas e acompanha o dia a dia do servidor daquele hospital atendendo a população e respeita aquele povo lá. E trate de respeitar. Né? Em qualquer lugar que você vai. Sim, a UFG se tornou uma referência nesse ano de 2020, demonstrando que na UFG se produz ciência, se produz saúde, se produz educação, e nós fomos um pilar no enfrentamento à Covid neste ano de 2020. Eu tenho muito orgulho de integrar a UFG e integrar companheiros como você, Honório. Caminhando agora já para o final, que a gente já passou dos 30. Acaba que eu sempre falo 30 minutos de dedo de prosa, mas a gente acaba se estendendo. Mas eu preciso realmente fechar nisso, até porque eu preciso mandar depois para o Instagram, vou tentar mandar. Então é esse o tempo máximo lá. Suas considerações finais, Honório, a gente precisa fazer mais debates, eu sempre fico com gosto de quero mais. Deixe seu número, onde as pessoas podem te buscar, te acessar para debater mais, além do front aqui que nós já estamos. Então, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez, né, Michele? Você foi fantástica. Sua ideia é uma ideia que vai, assim, deixar muita gente com vontade de participar, porque a tendência é só crescer, é só valorizar, e você vai contar comigo sempre, né? Então, essa nossa candidatura é uma candidatura para tudo isso que eu falei aqui, e nós vamos trabalhar também, vamos trabalhar para uma Goiânia, porque nós temos uma visão conceitual da cidade. Você tem que trabalhar por uma cidade mais humana, uma cidade democrática, uma cidade solidária, justa. O que significa ter uma cidade dessa? Você tem que destrinchar isso em propostas concretas, e eu estou tentando, paulatinamente, estou mostrando o que é você ter uma cidade mais humana, você ter uma cidade mais democrática, uma cidade solidária. Isso nós estamos desenvolvendo a cada dia, né? E quem se somar conosco, eu tenho certeza absoluta que, entendendo, vai trabalhar para que a gente tenha a oportunidade de exercer um mandato para cumprir esses compromissos que nós estamos fazendo, né? O número que eu estou me apresentando para essas eleições é o 65, que é o número do nosso partido e é do Movimento 65, né? E, na sequência, 789, que é aquela última sequência ali do teclado ali da urna eletrônica. Então, é 65, 789, e eu convido a todos, né, que eu conto com esse apoio e que, acreditando nesse projeto, procure falar com seus familiares, os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Mais de 70% da população de Goiânia ainda não escolheu o seu candidato hoje. Tem 30 dias para ele escolher. O momento é esse. Esse é o momento de nós definirmos uma candidatura para apoiar e receber de retorno trabalho, luta e companheirismo ao longo do mandato todo. Show demais, Honório. Pena que o tempo é limitado, é recurso limitado, a gente precisa encerrar. Vou entrar, inclusive, agora na plenária nacional do Fórum Nacional da Democratização, que é essa a nossa missão aqui com gente que faz, Honório. E por conta desses pedidos, eu vou fazer uma segunda edição com companheiros. Essa primeira edição eu preciso testemunhar. São com companheiros, amigos, para quem eu choro as pitangas, para quem acontece alguma coisa, eu ligo literalmente chorando, o que você acha, tal. Então, assim, eu preciso dar essa deferência, Honório. Eu preciso dizer que esses companheiros, mais do que presentes da luta, no movimento social, eles são presentes também na minha vida, no meu coração, e são pessoas que a gente está na lida diária, que é literalmente isso, era o critério de gente que faz ação coletiva progressista, mas que eu choro as pitangas, que a gente está aqui juntas e juntos mesmo, que são amigos, mas vai vir a segunda edição, para quem ainda não chora as pitangas, para quem a gente ainda não está no momento ainda, talvez, do lazer ainda, porque a gente adora ali para o clube, né, Honório? Eu até lembrei
E você conheceu meu tio, o tio Alves foi presidente do Clube Balneário na década de 90, onde inclusive aprendi a nadar. Meu tio ali do Cremel Oeste. E é Conheci incrível como foi. demais seu tio, conheci demais. E era meu amigo. E eu fui sócio do Balneário Minha Ponte. Olha só. Aí a gente tem que contar, Honório, a gente tem que contar mais E essa história. conheci também o seu tio do Itatiaia, que eu morei 27 anos no Itatiaia, conheci seu tio lá, Armando. Tio Conheci... Armando, isso, em memória, pai de Você luz vê do que, como eu digo, as vidas do nosso povo, elas se entrelaçam muito. muito. Entrelaçam. E gente que faz, e gente de ética, e gente boa, e gente alegre. E é esse o objetivo de gente que faz. Honório, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão sempre. Eu sei que você é um amigo, um companheiro. E avante na luta. Conte Avante na comigo, luta. Michele, conte comigo. Avante, Certo. valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam aí.